Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. Vamos aos estudos agora de gases ideais. Como sempre na física, a gente começa pelos conceitos básicos. E nos conceitos básicos temos aqui três grandes propriedades que a gente tem que destacar bem para entender o que são de fato esses gases ideais e qual é o modelo a que eles obedecem. Porque se a gente não entender essa base, a gente não entende lá mais para frente, não entende os exercícios e aí fica difícil a nossa vida, não é verdade? Continuando então, na A gente tem as moléculas ou as partículas têm dimensões desprezíveis quando comparadas aos espaços vazios entre elas. Eu coloquei aqui uma figura representativa para a gente visualizar bem o que está escrito na opção lá, na letra A. Que quando a gente despreza o tamanho das moléculas ou as partículas, a gente está desprezando com uma comparação com relação ao tamanho do recipiente ao qual elas estão guardadas, ao qual elas estão dentro. Ou também quando a gente compara aos espaços vazios entre elas. O tamanho dessa partícula é muito pequenininho com relação a todo o resto, ou todo o tamanho do recipiente. A distância entre elas também vai ser muito pequena e por aí vai. Então na letra B a gente tem o seguinte: as moléculas, as partículas não vão exercer por forças intermoleculares umas sobre as outras, exceto quando elas colidirem. E aí essa colisão vai ser entre elas mesmo ou até mesmo na parede do recipiente. Então, uma justifica a outra. Se elas estão distantes suficientemente para que seus tamanhos sejam desprezíveis com relação ao tamanho do recipiente, por isso elas não vão conseguir interagir umas com as outras através de forças intermoleculares. Aí a gente só vai considerar as forças, as interações que elas vão ter apenas quando elas colidirem uma com a outra, ou então quando elas colidirem com a parede do recipiente, exercendo assim uma pressão. Porque quando elas colidirem com a parede, elas exercerão uma força sobre essa parede, uma força, na verdade, sobre uma determinada área, minúscula, sim, mas uma determinada área. E aí, força sobre área, a gente sabe lá da hidrostática ou da estática dos fluidos, que é a pressão. Então, coloquei um desenho representativo aqui também para a gente visualizar isso, uma partícula indo colidindo com a sua parede, pou! E aí depois ela vai se colidindo com uma outra amiguinha dela vizinha, pou! Bom, só que pelo fato de a gente desprezar as forças intermoleculares, a gente vai visualizar ali que, por conta disso, a energia potencial ela vai ser zero, ela vai ser desprezível. E aí, se ela vai ser zero, ela não vai entrar na conta, não vai entrar em jogo. Na C, a gente tem que as colisões vão ser tratadas como perfeitamente elásticas. O que isso significa? Lá da Física 1, a gente sabe que quando temos uma colisão perfeitamente elástica, a quantidade de movimento se conserva, então a quantidade de movimento do início é igual à do final, e a energia cinética também se conserva. A energia cinética do início é igual à energia cinética do final do processo. E ainda vai existir uma quarta propriedade aqui, que eu ainda não coloquei, veremos futuramente, mas que vai ser o fato de esse gás ideal possuir baixa densidade. Para a gente entender isso melhor, essa baixa densidade ela vem, na verdade, para justificar todos esses três itens anteriores. Porque baixa densidade significa se eu tenho pouca massa para muito volume. Lembra que densidade é massa sobre volume? Então, se eu tenho pouca massa para muito volume, a gente pode visualizar isso através dessa figura. Se eu tenho pouca massa para muito volume, eu tenho baixa densidade. E aí justifica, porque elas têm tamanhos desprezíveis comparadas com os espaços vazios entre elas. As forças intermoleculares são insuficientes, não há. Então, isso vai justificar o fato de ele ter baixa densidade. Agora a gente pode analisar as variáveis de estado de um gás ideal. E elas vão ser importantes pelo seguinte raciocínio. Lá na mecânica, precisávamos de algumas variáveis para a gente caracterizar o estado de movimento de uma partícula. A gente sabia se essa partícula estava em repouso ou com uma certa velocidade, com uma certa aceleração, quando a gente tinha de posse duas informações, a posição e a velocidade dela. E sabendo dessas duas informações, a gente conseguia inclusive prever situações futuras ou até mesmo situações pretéritas, situações passadas. E a gente se utilizava de funções horárias, e aí vai da posição, da velocidade, para encontrar essas situações previsíveis. Agora, na termodinâmica, fica muito difícil você analisar partícula por partícula. Fica muito difícil você caracterizar o estado de movimento de várias partículas pelas suas posições e velocidades. E aí a termodinâmica vai se utilizar de um recurso muito sensacional. Porque ao invés de se utilizar a posição e a velocidade, vamos precisar de outras variáveis para caracterizar o estado de um gás ideal. E aqui estão as variáveis de um estado. É o volume, pressão, temperatura
e o número de mols. São 4 variáveis da termodinâmica para caracterizar um estado de um gás ideal. O volume, na sua unidade do SI, vai ser o metro cúbico. A pressão, na sua unidade do SI, vai ser o newton por metro quadrado, ou então pascal. Lembrando que no plural será pascals e não pascais. A temperatura vai ser dada em Kelvin. Toma muito cuidado com isso, já adianto logo que os exercícios vão vir com uma pegadinha informando o valor da temperatura em grau Celsius, grau Fahrenheit. A gente vai ter que converter isso para Kelvin. Aqui na termodinâmica, sempre vamos ter que lidar com a unidade no SI de temperatura, Kelvin. E o número de mols que vai ser dado em mol mesmo. Algumas conversões importantes e análises importantes também que temos que fazer aqui nessa parte. A gente deve lembrar, obviamente, das conversões que existem do volume. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, 1 metro cúbico igual a 1000 litros, 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro e por aí vai. No entanto, tenha em mente que isso aqui vai ser importante para você analisar questão por questão. Agora, na pressão, nós temos que 1 atm vale ali aproximadamente 1,0 vezes 10 elevado a 5 pascal. Na temperatura, a gente tem que lembrar que a temperatura de Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273. É muito difícil ele fornecer um valor de temperatura em grau Fahrenheit, a gente tem que converter para Kelvin, no caso. Mas se acontecer, a gente também se utiliza de equações que já conhecemos da termometria para converter uma temperatura em outra. E o número de mols vai ter essa definição aqui, que vai ser a massa do gás dividido pela sua massa molar, onde massa molar é dada na unidade do SI em quilograma por mol. É a quantidade de matéria por mol daquele gás. E 1 mol, eu gosto muito de fazer uma analogia como se fosse uma dúzia. 1 mol é a mesma coisa que uma dúzia. Uma dúzia é a mesma coisa que 12 coisas de alguma coisa, certo? Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho, na verdade, 6 vezes 10 elevado a 23 daquela coisa. Eu botei coisas entre aspas mesmo, porque vai depender do enunciado. Ele que vai te ditar, ele que vai dizer se é partículas, moléculas, pode ser até mesmo unhas, pode ser cabelos, são coisas. Isso aqui é um número tradutor, é um número que parece com a ideia de dúzia mesmo. Uma dúzia é 12 coisas de alguma coisa. Então, 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Agora a gente pode passar para o tópico de transformações gasosas, que no caso são transformações que tiveram seus resultados analisados experimentalmente. Então, verifica-se experimentalmente que se eu tiver um gás, uma amostra de um gás que está com uma temperatura constante, a pressão desse gás e o volume desse gás, ideal no caso, vão se comportar de maneira inversamente proporcional. E aí a gente vai ter, na verdade, uma transformação isotérmica. Porque se a temperatura está constante, o nome iso significa igual, térmica vem de temperatura. Então é a temperatura igual, ou seja, uma transformação com a temperatura constante. E aí a gente vai analisar que a pressão desse gás e o volume desse gás vão se relacionar de maneira inversamente proporcional. Sempre que duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas, a multiplicação entre elas é constante. Por isso eu coloco PV igual a constante. E com isso a gente vai poder analisar transformações. E a gente vai analisar em questões que, inicialmente, as variáveis termodinâmicas, pressão e volume, vão se encontrar com determinados valores. Esse gás vai passar por uma transformação, no caso aqui seria a transformação isotérmica, temperatura constante, e a pressão e o volume, numa situação final, assumirão valores diferentes dos valores iniciais. Isso é o que caracteriza uma transformação. E com isso podemos traçar alguns gráficos e analisar o comportamento de alguns gráficos. O mais comum de se aparecer em provas e de se analisar também é o gráfico de pressão por volume. Veja que PV igual a constante, lá da matemática, é uma função que vai gerar um gráfico de hipérbole. Veja que quanto maior vai ficando o volume, menor vai ficando a pressão. Posso representar isso aqui para vocês. Quanto maior o volume, menor é a pressão. E se a gente for diminuir o volume, maior vai ficar a pressão. Esses outros dois gráficos, pressão por temperatura ou volume por temperatura, não são muito comuns de se cair, de se cobrar. No entanto, a gente precisa completar todo o nosso tópico a fim de não deixar nada para trás. E aqui, então, fica até mais fácil, porque já que a temperatura é constante, é só a gente traçar uma reta
que seja equivalente ao valor da temperatura constante. No gráfico de pressão por temperatura, a temperatura no eixo horizontal, a gente verifica que essa reta vai representar a temperatura constante. Se a gente traçar um gráfico de volume por temperatura, mais uma vez vamos ter que a temperatura no eixo horizontal vai ter a sua representação de constância como essa reta. Numa transformação agora isobárica, a gente vai ter a pressão constante. E aí, quando a pressão fica constante, a gente pode analisar a relação entre volume e temperatura. E verifica-se novamente que, experimentalmente, volume e temperatura vão ter relações diretamente proporcionais. V sobre T, então, vai ser uma constante. E aí a gente pode analisar as transformações, de novo, desse gás, com um volume inicial, uma temperatura inicial e depois um volume final e uma temperatura final. Se a gente relacionar os gráficos, gráfico PV, pressão por volume, já que a pressão é constante, teremos uma reta paralela ao eixo horizontal. No gráfico pressão por temperatura, de novo, teremos uma reta paralela ao eixo horizontal. E o gráfico de volume por temperatura será uma reta crescente, já que volume e temperatura, na verdade, como se relacionam de maneira diretamente proporcional, a equação V por T igual a uma constante, na verdade, é uma equação do primeiro grau, uma equação afim. E por último, temos a transformação chamada de isovolumétrica, ou também chamada de isométrica, ou até mesmo de um nome mais bonitinho, isocórica. De bonitinho não tem nada. Aqui nós vamos analisar, como o próprio nome sugere, o volume do gás agora será constante. E aí a pressão e a temperatura vão se relacionar de maneira diretamente proporcional. P sobre T será uma constante. E aí, na transformação, teremos que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial será igual à pressão final dividido pela temperatura final. No gráfico de pressão por volume, se o volume fica constante, teremos essa reta. Se no gráfico pressão por temperatura, já que o volume fica constante e P sobre T é uma constante, nós temos que essa equação representa uma função afim, uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta crescente. E por último, no gráfico volume por temperatura, volume é uma constante, teremos uma reta paralela ao eixo horizontal. Com esses três raciocínios, ou com esses três resultados, que a gente tenha essas três relações, PV igual a uma constante, V sobre T igual a uma constante, P sobre T igual a uma constante, nós podemos relacioná-las ao mesmo tempo, simultaneamente, e verificar que nós vamos ganhar uma outra equação, com uma outra análise, chamada Lei Geral dos Gases Ideais. Perceba apenas que eu coloquei uma outra variável aqui, que é o número de mols. Esse nzinho representa o número de mols. A gente analisa que essas quatro variáveis, pressão, volume, número de mols e temperatura, vão se relacionar através da Lei Geral dos Gases e a gente vai analisar o estado inicial e o estado final desse gás. Podemos verificar também que PV sobre NT vai ser uma constante, já que obedece a essas relações de igualdade aqui. O nome dessa constante vai ser Constante Universal dos Gases Ideais, cuja letra será R. A unidade de R no SI ela vai ser 8,3 Joule por mol Kelvin. Esse Joule vem da seguinte análise. Se você pegar PV, P ele é dado em Newton por metro quadrado, vezes o volume, que é metro cúbico. E aí, se a gente cancelar esse metro cúbico com esse metro quadrado, a gente vai ter Newton vezes metro, que é a mesma coisa que Joule lá da Física 1, da mecânica. Então, esse Joule se justifica por isso e dividido por mol Kelvin por conta do número de mols da temperatura. Na unidade usual, nós vamos ter um valor aproximado de 0,082 atm litro dividido por mol Kelvin. Preciso gravar? Preciso decorar esses valores, João? Claro que não. A questão vai te dar esses valores. O mais interessante de se verificar também aqui é que, pela Lei Geral dos Gases, nós vamos gerar uma equação geral dos gases ideais, ou também chamada de equação de Clapeyron, ou Clapeyron, como você preferir chamar, que vai ser simplesmente PV igual a nRT. Eu peguei a Lei Geral dos Gases e joguei NT para o outro lado, multiplicando. Então, PV igual a nRT. Um caso particular dessa equação geral dos gases ideais vai ser quando o sistema for fechado. Quando o sistema for fechado, nós não vamos ter extravasamento, escapamento de gás, ou até mesmo incorporação, absorção de gás naquele recipiente. Então, o número de mols ele não vai variar.
o número de mols no início vai ser igual ao número de mols no final. E aí, se isso acontecer, a gente pode passar para essa análise aqui da Lei Geral dos Gases, cortar NI com NF e gerar essa famigerada equação que você pode conhecer aí por PVT por Votó. Você deve ter aprendido dessa maneira. Só tome cuidado que, apesar de ela não estar errada, ela é um caso particular quando o sistema for fechado. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e a gente vai se ver lá na continuação, na parte 2, com exercícios e mais um pouquinho da teoria. Valeu, valeu, fui!